Que tal começar o dia renovando a mente? 5 minutos para vencer. Bom dia, seja muito bem-vindo aos nossos 5 minutos para vencer de hoje. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não passa sem se inscrever. Se inscreve, curte, comenta, compartilha com os teus amigos e irmãos. Isso ajuda demais a gente aqui a crescer, amém? E o assunto de hoje é: vença a manipulação das pessoas. Pois é, essa semana eu coloquei aqui um tema que era vença a carência, né? Essa carência que muitas vezes a gente tem, essa dependência emocional tão grande que a gente tem. E hoje eu quero conversar sobre essa questão da manipulação, né? Eu tive uma conversa com um amigo, o Sérgio Murilo, esses dias, e ele me mostrou esse outro lado da história. Existe o lado da carência, mas também existe o lado em que muitas vezes nos deixamos levar por pessoas manipuladoras. E sobre isso a Bíblia escreve o seguinte em Gálatas capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Talvez vocês estão vendo minha voz assim um pouco falha, assim, é porque eu tô realmente no meio de uma virose, então tá meio complicado, mas enfim, vamos voltar. Pois bem, a gente precisa entender que manipulação é controle disfarçado. Existem pessoas que querem controlar a vida de outras pessoas, querem manipular, né, a vida de outras pessoas, usando as suas fraquezas, suas emoções, usando argumentos que aprisionam aquelas vidas e aquelas mentes a elas, né? E a gente precisa discernir na palavra de Deus todas as coisas. A gente precisa ter a palavra de Deus como central em nossa vida. Nenhum de nós foi chamado para controlar a vida de ninguém. A gente não foi chamado para ditar os passos das pessoas. Nós que muitas vezes trabalhamos com grupos, com pessoas, com lideranças, né? A gente precisa ter esse discernimento, esse equilíbrio para não ir além daquilo que a gente foi chamado para ir. Nós não podemos ser invasivos ao ponto de ditar como é a vida das pessoas, né? Como é que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer coisas que são absolutamente irrelevantes no contexto geral. Então existem pessoas que são tão manipuladoras que querem controlar todas as áreas da vida das pessoas. Existem líderes religiosos, líderes no trabalho, amigos, pessoas que querem que você gravite em torno delas. E não em torno da verdade, não em torno da palavra, mas em torno delas. De certa forma, não deixa de ser uma carência, uma dependência emocional, só que no estilo narcisista. A pessoa quer porque quer que você gravite em torno dela. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse perfil de pessoas manipuladoras, pessoas que usam as emoções, pessoas que usam chantagem, né? Usam de ameaças, de medo para cercear a nossa liberdade, para de alguma maneira que ficamos debaixo de um jugo de escravidão delas. Então, irmãos, muito cuidado com esse perfil de pessoas. Já é um perfil antigo de pessoas manipuladoras. Tenham cuidado e discernimento para não se deixarem manipular por pessoas que vão usar vocês a fim de que elas consigam alguma coisa. Elas usam as pessoas, elas não amam as pessoas. Então saiba discernir entre aqueles que amam de verdade, aqueles que cuidam, aqueles que zelam, daqueles que usam, daqueles que se aproveitam, daqueles que de alguma maneira querem tosquear o rebanho, como diz a Escritura, ou de tão carentes e narcisistas, eles querem fazer com que você seja presa sua, né? Muito cuidado com esse perfil de pessoas. Peça a Deus discernimento, orientação, e não se deixem dominar, não se deixem ser controlados, manipulados por ninguém. Amém? Pai Santo, que nesse dia meu irmão e minha irmã tenha a postura
e a firmeza de concentrar-se na tua vontade, na tua palavra, para que, Senhor, eles saibam discernir quem são aqueles realmente que se preocupam e amam, aqueles que cuidam daqueles que querem apenas usar, daqueles que querem apenas se aproveitar de nós. Que cada um deles, que cada uma delas, Senhor, possa discernir, Pai, toda e qualquer manipulação, joguinho emotivo ou psicológico de pessoas que são narcisistas, que querem nos usar para os seus próprios objetivos, Pai. Levanta em nós, ó Pai, esse discernimento, para que não venhamos a cair e que a gente, Senhor, seja firme, meu Deus, e decididos a cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós. Que dê um dia excelente para meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Deus não nos chamou para vivermos isolados em uma bolha, mas para experimentarmos a alegria da vida em uma comunidade cristã. É impossível seguir os passos de Cristo sozinho. Para cumprir o propósito de Deus, devemos estar inseridos na sua família. No livro Não Mais Sozinho, Alargando o Coração pela Comunhão com os Irmãos, de Saulinho Farias, o terceiro livro da série Avance, você vai entender o que é a igreja e por que ela é essencial para o seu crescimento como discípulo de Cristo. O livro é ricamente ilustrado e de fácil compreensão. Foi escrito para abençoar não apenas você, mas também o seu grupo pequeno ou célula. Adquira já o seu Não Mais Sozinho, Alargando o Coração pela Comunhão com os Irmãos, de Saulinho Farias.